Agora a gente fala sobre saúde pública, porque os médicos clínicos do Hospital Tarcísio Maia, lá de Mossoró, anunciaram que iam fazer uma paralisação em função de atraso de salários por parte do governo do estado. E a gente conversa ao vivo agora com o doutor Geraldo Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Ele acabou de sair de uma reunião justamente para tratar desse assunto. Doutor Geraldo, muito boa noite, o senhor nos escuta bem? Ouço bem, Tiago. Boa noite aí para você, boa noite para Karina, boa noite aos que nos ouvem pela 98. Doutor Geraldo, Georgia Neri e Gladstone Eronildes aqui comigo também na bancada. Doutor Geraldo, queria começar lhe perguntando, doutor Geraldo, o que está acontecendo lá em Mossoró? Do que a categoria está reclamando e se já está decidido que a categoria de fato vai paralisar as atividades? Olha, é uma situação muito complicada, porque o Estado está devendo desde o mês de outubro aos médicos. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro e agora 21 de fevereiro. Amanhã, às 7 horas da manhã, uma nova licitação substitui esses médicos que estão lá por uma nova empresa. Ou seja, o governo não quitou esses 5 meses com esses médicos e tenta colocar uma nova empresa. Então, esses médicos que estão lá, eles entraram num processo de paralisação, né? Desde ontem. Mas o fato é que amanhã, às 7 horas, já não é mais situação de greve. A situação é que se encerra o contrato e assume uma nova empresa, que aí o motivo da reunião que você colocou aí, que eu estava reunido com o Conselho Regional de Medicina e com o nosso setor jurídico do Conselho, é porque até esse momento nós não sabemos se esta empresa tem qualificação, capacitação, número de profissionais suficientes e expertise num serviço como aquele que é a garantia de atendimento de urgência de Mossoró e de uma região de mais de 50 cidades. As informações que nós temos é que há uma necessidade para essa empresa em torno de 45 médicos e ela dispõe de pouco mais de 7 médicos, 7 ou 9 médicos. Então é uma situação crítica que o sindicato e o conselho têm que se envolver para proteger a sociedade. Porque essas licitações que o governo do estado tem feito, elas têm, no sistema de pregão, elas têm sido feitas sem exigir, é importante que a população saiba disso, não há a exigência de que a empresa que dispute uma licitação tenha profissionais. Imagina aí, Tiago. Uma empresa ganha uma licitação e depois que ganha é que ela vai atrás de médicos para comporem suas escalas. E a qualificação desses médicos, nós não temos nenhuma informação, apesar do edital fixar que eles teriam que ter pelo menos 2 anos de experiência em serviço de pronto-socorro. Doutor Geraldo, Georgia Neri, boa noite, seja bem-vindo. Circulou informação também pelas redes sociais de que havia uma orientação de cooperativas médicas para que profissionais não aceitassem plantões dessa empresa vencedora da licitação. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, lá em Mossoró não, eu vi essa nota, eu acho que num dos blogs aí da capital, mas se referia, me parece que é uma nota fria, vamos dizer assim, porque não foi emitida a partir da Colbmed, apesar de lá ter um símbolo da Colbmed, dizendo que empresas que os médicos não assumam por outras empresas para garantir que as da sequência sejam chamadas, né? Me parece que esta nota não saiu da Colbmed, nem poderia ter saído, a realidade é essa. E quando tem movimentos desta natureza sobre os médicos não assumirem com essas empresas, e o sindicato às vezes faz mobilizações nesse sentido, ela se volta porque essas empresas elas são empresas que burlam legislação trabalhista, legislação fiscal, legislação tributária, ou são falsas cooperativas. Nós estamos numa luta terrível. Ainda bem que a gente tem alguns parceiros, como a OAB, como a Justiça Trabalhista, porque na situação que está, eles querem acabar com a profissão médica. Ou seja, querem fazer do médico apenas um peão no jogo, onde as empresas vão decidir qual é o preço, vão decidir como vai ser a escala, vão decidir mecanismos de pagamento
E tudo isso, por exemplo, burlando a legislação. É importante que a população saiba que essas empresas não assinam carteira de médicos. Elas dizem que os médicos são sócios. Eu mandei fazer uma investigação aqui, 8 empresas que estão disputando licitações no governo do estado. Dessas 8 empresas, 6 empresas não têm um médico sequer entre seus sócios. Então, quando uma empresa dessa ganha uma licitação, ela vai aliciar médicos, principalmente médicos recém-formados, que aceitam, às vezes, trabalhar por valores que são até aviltantes. Nós estamos até fazendo um comparativo do que é hoje uma consulta de várias profissões da saúde, comparada com o que hoje um médico ganha. O médico está num processo de desvalorização que, se as entidades médicas não tomarem a defesa da categoria, daqui a pouco não tem mais quem queira fazer medicina. Porque pagando, como se está pagando nas faculdades particulares, valores astronômicos, o que o médico ganha hoje por mês não consegue sequer pagar o empréstimo que ele fez no FIES para se formar. Doutor Geraldo, só mais uma última pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: para o usuário que está nos acompanhando aqui, que depende do serviço público, né, que depende do Hospital Tarcísio Maia, qual é o impacto desse problema para os usuários, né? Esses médicos que tiveram um contrato encerrado aí agora e que estão sem receber desde outubro, eles parando de prestar o serviço, quais são as áreas dentro do hospital que vão ser mais afetadas, enfim, qual vai ser o prejuízo para a população nesse momento, até que essa nova empresa que vai assumir, né, ela tenha os profissionais para poder atender toda essa demanda? Olha, nós vamos montar, vamos chamar assim, um gabinete de crise amanhã, né, o sindicato junto com o conselho, com ações na justiça. Amanhã, já cedo, de 8 horas, nós teremos uma fiscalização no hospital, já que a nova empresa assume a partir das 7 horas. E se ela não tiver os médicos no hospital e os setores cobertos adequadamente, com pessoal técnico qualificado e em número suficiente, nós imediatamente entraremos na justiça pedindo a interrupção dos serviços dessa empresa e a continuidade da prestação dos serviços que vem sendo mantida até agora pelo pessoal qualificado, vamos chamar assim, não é? Então, nós vamos montar uma espécie de gabinete de acompanhamento. Se a empresa tiver condições de fornecer os médicos adequadamente, evidentemente, ela procederá à prestação do serviço. Mas doutor Geraldo, os médicos que estão prestando serviço atualmente, eles estão sem receber desde outubro, né? Mesmo assim, eles mantêm a prestação do serviço, no caso? É porque são duas coisas separadas, né? Vamos dizer, nós temos ações judiciais referentes a essa cobrança e nós temos um processo de substituição de profissionais baseados numa licitação, não é? Evidentemente, o Estado precisa promover uma atualização desses débitos. A situação pior que pode existir é a troca da empresa. Por quê? Porque qual é a garantia de uma empresa que já cessou a prestação do serviço de que ela não vai levar um calote? Esta é a nossa grande preocupação em relação aos métodos atuais. Então, para nós, era interessante a continuidade da prestação de serviço até a total quitação do débito do Estado. Porque com este débito dentro, nós vamos correr o risco, sinceramente, de um calote do governo. Muito obrigada, doutor Geraldo Ferreira, pelos esclarecimentos. Esperar que a população de Mossoró, da região oeste do estado, não enfrentem ainda mais problemas em relação ao atendimento no Hospital Tarcísio Maia.